Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 23. As Parábolas do Reino. O Tesouro Escondido. Original, publicado no dia 25 de fevereiro de 2019. Semana passada falamos sobre a parábola do fermento, que a igreja inteira foi levedada até chegar à Idade das Trevas. Hoje veremos a parábola do tesouro escondido no campo, que é muito interessante. Temos que entender que são parábolas do reino e estamos vivendo atualmente na era do reino. Temos que compreender que há uma conexão entre as parábolas e as mensagens dadas pelo Senhor às 7 igrejas no livro de Apocalipse. 7 parábolas, 7 tipos diferentes de igrejas. Falemos sobre a parábola do tesouro escondido no campo. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa parábola fala sobre um homem que encontrou um campo e estava disposto a vender tudo o que tinha a fim de comprá-lo por causa do tesouro que ali estava escondido. O que é o campo e onde se encontra? O que é o tesouro? Quem é o homem? Vemos claramente que o campo é a Bíblia inteira, as Escrituras. Nas Escrituras havia uma verdade que havia sido enterrada por muito tempo e havia sido abandonada pela igreja. Lembre-se que ela havia passado pelo período de trevas e estava perdida em um mundo de falsas doutrinas, pecado e idolatria. Salmo 119, 127. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Aqui vemos que a verdade é referida como ouro, mesmo ouro fino. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Esse homem encontrou um tesouro nesse campo, que era tão importante para ele que vendeu tudo que tinha a fim de comprar o campo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Esse homem encontrou um tesouro muito valioso nas Escrituras. Quero compartilhar 2 coisas que aconteceram para poder entender esse período de tempo rumo à Idade das Trevas. A imprensa foi inventada na Europa. Sei que havia procedimentos para imprimir na China, mas isso aconteceu na Europa e ali podiam imprimir as coisas relativamente rápido naqueles dias. Isso foi muito importante. Deus tinha um plano e determinou que tínhamos que ter uma imprensa. Assim, ele se moveu sobre uma pessoa para que fosse inventada. Deus estava fazendo isso para preparar as coisas segundo os seus propósitos, seu próximo mover, o seu próximo plano. As Escrituras foram traduzidas para a língua comum do povo. Ambas as ocorrências têm muito significado. Deus se certificou de que havia uma imprensa e que as Escrituras haviam sido trazidas para que o povo comum pudesse entendê-la. É interessante que um pouquinho antes do início do movimento carismático, no final dos anos 60, começo dos 70, a fita cassete havia sido inventada. Foi muito interessante. Deus havia se movido sobre uma pessoa para inventar a fita cassete e assim, durante o mover, os ensinos foram enviados por todas as partes do mundo. É interessante ver como Deus maneja as coisas. Durante esse período de tempo, as pessoas comuns não entendiam latim, e mesmo se pudessem lê-la, não tinham permissão para ler as Escrituras. Isso manteve o povo em trevas por 1000 anos. Mas houve um homem, Martinho Lutero, que estava lendo a Bíblia, em latim, e achou um tesouro. Ele obteve a revelação da verdade e da justificação pela fé, através do sangue de Jesus que foi derramado, libertos pela graça, ou seja, não há necessidade de pagar penitência ou coisas semelhantes, e era de graça. Esse tesouro foi importante, pois foi o início da saída da Idade das Trevas rumo à luz. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem, Martinho Lutero, achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Note que diz que ele se escondeu. A maioria das pessoas envolvidas na reforma foram queimadas nas fogueiras.
Eles tinham que se esconder constantemente e deram tudo por esse tesouro. Em 1521, Martinho Lutero foi banido pelo Império e se escondeu em um castelo chamado Wartburg. Durante esse período, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e foi imprimido em setembro de 1522. Vemos as coisas acontecendo: imprensa, tradução da Bíblia na língua comum. Outro reformador, William Tyndale, traduziu para o inglês Daqueles Dias em 1525, e a primeira reprodução desta ocorreu em 1526. No entanto, ele foi queimado na fogueira. Essas pessoas pagaram um alto preço. Deus tinha um plano e estava progredindo. Os tesouros das Escrituras estavam sendo encontrados. A reforma estava progredindo. Os tesouros estavam começando a ser liberados. Em 1523, os anabatistas vieram adiante com a verdade da prática do batismo na água por imersão. Em 1865, o Exército da Salvação falou sobre o cristianismo prático, ajudando os pobres, órfãos, etc. Em 1875, os movimentos de santidade começaram a emergir, e em 1900, o batismo do Espírito Santo. O problema é que paramos aqui, e ainda muito mais por vir. Vemos que os tesouros foram encontrados, mas alguns problemas surgiram. A existência de denominações nunca é o maior plano de Deus. Vemos os luteranos, batistas, movimentos de santidade, pentecostais. O rio estava fluindo, a verdade estava fluindo, sendo revelada, mas o problema é que pegaram essa verdade para si mesmos, para suas denominações, e isso deixou de ser um rio e se tornou um laguinho. Já falamos sobre isso. Isaías 28:10. Porque é mandamento sobre mandamento, ou seja, preceito sobre preceito, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Assim foi mostrando a verdade. As denominações se formaram e se tornaram lagos, deixaram o rio. Assim temos o Lago Batista, o Lago Pentecostal, o Lago Luterano, o Lago da Assembleia de Deus, etc. O problema dos lagos é que ficam estagnados e ficam fora do rio, onde há mais verdade fluindo. Estamos aqui atualmente. É interessante que se você colocar um peixinho dourado em uma vasilha pequena, ele crescerá pouco. Mas se o colocar no laguinho do jardim, crescerá mais. Qual é o tamanho do teu lago? Lago é lago, e o crescimento será limitado. Você tem que deixar o lago e entrar no rio onde mais verdade está sendo revelada. Assim, temos que nos satisfazer com somente um ou dois tesouros. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não temos feito isso. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ele está dizendo que podemos ir além, há muito mais do que isso. Por que se contentar com tão pouco? Mesmo naqueles dias, o apóstolo Paulo estava exortando-os para aceitarem a verdade inteira, ou seja, que não ficassem estagnados em um lago. Entre no rio, principalmente nesses últimos dias. Há muita verdade a ser desvendada. Atos 20:27. Porque nunca deixei de vos declarar, todo o conselho de Deus. Agora estamos vivendo em um momento onde podemos entender algumas coisas que foram raramente liberadas. Em todas as eras, sempre houve alguns que caminharam com Deus de modo muito mais elevado, mas estamos falando da igreja no geral, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. O entendimento das obras maiores que Jesus mencionou está para ser liberado ao nosso entendimento. Uma poderosa revelação dos propósitos de Deus para o final dos tempos, como se fossem tesouros escondidos. As Escrituras conectam a mensagem da parábola do tesouro escondido no campo com a igreja de Sardes. Apocalipse 3, de 1-6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras,
que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, você acha que está vivo porque tem um nome, porque é Assembleia de Deus, Batista, etc., mas está morto. Essa igreja existe atualmente e é uma mistura. Ele disse: "Sê vigilante", ou seja, cuidado, e confirma o restante que estava para morrer, ou seja, fortalece o restante que está para morrer. A igreja perdeu muito nos últimos anos por causa das doutrinas falsas e perda dos fundamentos. Temos que prestar atenção às coisas que permanecem, pois estão prestes a morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, agarre-se à verdade, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essa igreja está no processo de morte, e ele diz para se agarrar àquilo que tem e se arrepender. Essa igreja existe hoje, a igreja pentecostal, ela existe atualmente. A igreja começou a se desviar dos fundamentos da Bíblia nas Escrituras. Houve um grande declínio até a Idade das Trevas. Vimos os vários níveis de verdade sendo liberados, mas estamos caindo novamente, deixando os fundamentos e a verdade. Há muitas heresias em muitas igrejas pentecostais. Vemos que ele alertou para se fortificar, pois muito estava sendo perdido e estava prestes a morrer, que não achou suas obras perfeitas diante do Senhor. A Bíblia também fala sobre alguns que não se contaminaram. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse no verso 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E aí você não estará pronto. Assim diz a Bíblia. Sabemos que Jesus estará voltando para uma igreja descrita como pronta, uma noiva sem mancha nem ruga. O problema é que Jesus falou isso a 12 virgens, e a metade delas não estava pronta. Elas perderam a oportunidade, pois o noivo veio à meia-noite como um ladrão. Ele está falando sobre esse tipo de era de igreja atual. O arrebatamento não te prepara. Alguns ensinam que seremos mudados no arrebatamento, que seremos perfeitos. Isso é uma doutrina falsa. O arrebatamento não te prepara. A noiva tem que se preparar e ficar pronta antes do arrebatamento. Deixe isso cair lá fundo. Apesar de talvez ser bom, temos que remover nossa lealdade à denominação e depositá-la no Senhor, pois somente Ele é a verdade. Deus ainda não parou de liberar verdade. Cada denominação achou ter a verdade completa, mas ainda há muito mais a ser liberado. Por causa dessa crença, eles acabaram em um lago, algo que procria sapos, coisas falsas. 2 Tessalonicenses 2, 1-4. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos no processo de apostasia, desvio hoje em dia, e se manifeste o homem do pecado. O anticristo já se manifestou? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.